Senhoras e senhores, o mercado vai quebrar. O homem falou. E esse homem é o cara mais importante do mercado financeiro mundial. Ele é nada mais do que o CEO do JP Morgan. E ele falou categoricamente, o querido Jamie Dimon, que mercado de bonds, nada mais que mercado de títulos de crédito nos Estados Unidos, vai quebrar. Ele nem usou se ou qualquer outro condicionante. Se o cara falou, Lucas, que vai quebrar, quem sou eu para discordar? O cara que tem acesso às informações privilegiadas, que consegue ali beber direto da fonte água pura, limpa. O que você acha disso? Vai quebrar mesmo, tem o que fazer. Mas por que a gente chegou? Qual que foi a história? Isso tem ali uma ligação com o colapso monetário que a gente está presenciando e que tem ali já uma historinha antiga. Então, eu quero retroceder com vocês e mostrar toda essa história. Mas antes disso, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco no canal da UVP Capital. Esse programa, senhoras e senhores, ainda não tem nome. O Lucas já deu inúmeras opções ali de nome. Vocês também colocaram vários nomes. Eu literalmente fiquei lisonjeado com as opções ali, usando trocadilho aí do meu nome, Manuel, Manual. Gostei pra caramba, mas ainda não tem nome. Estamos precisando ainda de uma chancela e estamos preparando também o brinde para aquela pessoa que der aí o nome mais legal para estar sendo enviado aí para vocês. Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Então, vamos lá ao assunto. Antes de mais nada, a gente precisa entender como que a gente chegou nessa situação atual. Só que antes da gente entender nessa situação preocupante, a gente precisa entender como que era lá antes, lá no início, que era ainda, vamos dizer assim, um mercado em mil maravilhas. A gente estava ali flertando com a alegria, com a prosperidade, quase um século de crescimento legal, de 1814 até 1914, a gente tinha o padrão ouro verdadeiro. O que era esse padrão ouro verdadeiro? O dólar ali, ele era utilizado através da onça, que é a medida que você faz ali para fazer a precificação do ouro, e era equivalente ali a 20 dólares você trocava por uma onça. Então você não tinha como aumentar artificialmente ali a sua base monetária se você não tivesse um lastro em ouro. Então artificialmente era quase que impossível de você aumentar a sua base monetária. Então você tinha ali uma economia muito mais robusta, muito mais construída em laços seguros e estáveis e que conseguia dar ali um dinamismo que a economia carecia naquele momento. Então, você tinha uma oferta e demanda que, claro, gerava ali alguma inflação, mas a inflação verdadeira, que a gente tem que entrar nos mínimos detalhes, ela é nada mais que a expansão da base monetária. E como você não tinha esse ponto ali negativo, você acabava direcionando ali uma economia muito mais robusta para ter ali essa segurança no laço do ouro. Então, a gente teve um crescimento relativamente bem exponencial nessa época, em pouco mais aí de 100 anos. Só que aí, em 1914, tem aí um evento que todos aí de aula de história vai saber, a gente começou ali com o evento da Primeira Guerra Mundial. E quando chegou aí nesse ápice da gente entrar num conflito mundial, aí começou a descontrolar. Aí os governos começaram a pensar, pô, agora já não dá mais pra gente utilizar o ouro como lastro 100%. As moedas começaram a ficar ali sem um lastro, a gente começou a passar por um momento de turbulência, os respectivos governos começaram a depreciar sua própria moeda para forçar ali uma exportação, o comércio começou a ter ali um ponto de prejudicar, e isso acabou levando ali inúmeros fatores de descontrole, e aí não tinha mais ali um lastro no ouro, então gerou inflação, gerou ali um crescimento negativo, que é a famosa recessão, e você entrou aí num período de instabilidade. É claro, depois ali de 1914, você vai ter um outro evento que é até 1931, nessa cronologia do ciclo aí monetário, de como que a gente chegou até o colapso atual. Depois que acabou a guerra ali, a Primeira Guerra Mundial, todo mundo estava ali literalmente juntando os cacos de uma guerra, a gente sabe de todo a ponto aí que acaba gerando todos os prejuízos, tanto na parte humanitária, mas também principalmente na parte financeira. Então a gente teve vencedores e teve perdedores, então a gente pode considerar como perdedores de forma geral, e a gente teve ali toda ainda uma instabilidade. E naquele momento, quando a gente teve ali o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente começou a ver ainda uma moeda como dominante, que até aquele momento ainda era a Libra. E o governo da Grã-Bretanha, assim como dos Estados Unidos, se juntaram e falaram, cara, acho que a gente pode se juntar aqui e fazer um complô. A
A libra ainda é uma moeda muito forte, o dólar tá ali em ascensão, estava querendo ali substituir a libra como a moeda mais forte daquele momento ali na economia, e a gente teve aí uma grande mudança. Ainda a libra era a moeda mais forte, ela já tinha sofrido uma grande depreciação, já tinha tido ali uma inflação, mas mesmo assim eles quiseram ainda manter a libra como esse parâmetro aí para segurar ali uma possível base monetária. Tentaram colocar ali um lastro de ouro falso de 1926 até 1931, tentaram fazer essa implementação, só que só tinha duas moedas ali como a base, que era a libra e o dólar. Só que isso não trouxe aquela estabilidade que esperava quando foi ali desde 1814 até 1914. Ainda tinha uma instabilidade, ainda você não tinha uma confiança. Os países ali tinham confiança mais entre eles do que necessariamente ali naquela base monetária artificial. Então acabou que gerou ali um grande descontrole. Então, com esse descontrole, começou a ter ali as moedas perdendo valor. A gente teve países que abandonaram literalmente ali a parte do padrão ouro, começou a ter ali um pouco de recessão, os países aprofundaram mais aquela questão de desvalorizar sua moeda para influenciar ali as exportações e tentar reacender a economia. E dizem alguns historiadores, e aí eu sou um deles, não que eu seja um historiador, estou longe de ser isso, mas que eu sou um dos que concordo com essa teoria, que esse fator em específico acabou prejudicando ou então encadeando ali a Segunda Guerra Mundial, porque você tinha um acordo ali que não era justo, que estava trazendo pobreza e crescimento econômico de forma desigual ou então fomentando ali a desordem civil. E deu no que deu, que a gente chegou na Segunda Guerra Mundial. Isso é um problema, né, Lucas? Porque você imagina, a gente está ali numa situação que você está passando por um conflito e ainda financeiramente a gente não está totalmente estável, isso aí acaba gerando ali a famosa guerra civil que o nosso querido Ray Dalio fala. E que, aí vou trazer aqui uma pimentinha, tem muita gente que fala que talvez esse momento atual, ele tem um pouquinho de pegada ali idêntico ao que a gente viveu lá em 1945, antes dessa guerra lá, né, que durou mais ou menos ali em 1935, a gente tinha toda essa instabilidade que depois se culminou no início ali da Segunda Guerra Mundial. A gente tem algo parecido, porque a gente está passando por um processo de instabilidade, a gente está passando por um processo que a moeda atual ela já não é mais a moeda dominante, ou então ela não é mais confiável 100%, e a gente está passando por alguns conflitos, a gente está passando por quebra de confiança na parte de acordos comerciais. É só a gente ver acordos comerciais dos Estados Unidos com a China, esse imbróglio que se vem desde 2017, que tem aí agora o segundo capítulo, que talvez a gente possa estar aí numa segunda guerra fria. Então a gente vive aqui todo um momento, vamos dizer assim, épico. Querendo ou não, a gente está vendo a história sendo construída aos nossos pés. Espero que esse momento que tem o seu pé de familiaridade com o momento que a gente teve lá antes da Segunda Guerra Mundial, não tenha o mesmo desfecho que foi ali na Segunda Guerra Mundial. De maneira alguma, né, Lucas? A gente quer aqui pregar uma Terceira Guerra Mundial. Nunca. Mas a gente não pode deixar de falar que esse momento aqui tem um pouco de familiaridade. Fatos são fatos, né? Fatos são fatos. E o que aconteceu então depois ali de 1945? Foi até um pouco antes, ali em 1944, antes da guerra efetivamente acabar, os Estados Unidos ali junto com a Inglaterra chegou a falar, pô, se a gente continuar nesse sistema descontrolado aqui, com a base monetária sendo aumentada sem nenhum lastro, cada país aqui fazendo o controle da sua base monetária, a gente vai perder a mão. Ninguém está ganhando. Crescimento negativo, inflação para todo mundo, o preço ali dos produtos estava batendo no teto, isso não era legal. O que eles falaram? Pô, vamos fazer o famoso acordo de Bretton Woods. E você sabe por que é acordo de Bretton Woods? Não, por que, Manuel? Porque os caras foram lá para New Hampshire, numa cidadezinha que chama Bretton Woods. Aí falaram, fizeram o acordo, agora é acordo de Bretton Woods. Fizeram esse acordo. Criatividade. Se você não é meu aluno ainda, não tem nem acesso ao VP Black, etc. O que você pode fazer? Acesse aí, ó. auvp.com.br. Preencha esse questionário que a gente vai te ajudar a cuidar do seu patrimônio enquanto a gente cuida de você. Então a gente vai aqui cuidar de você, cuidar do seu patrimônio e vamos fazer essa experiência junto. Preencha aí o questionário para entrar, para você se tornar aqui, porque vocês sabem que a gente cuida de vocês. Aqui é consultoria, é cartão, é tudo. Agora a gente tá tentando criar, inclusive, tem acesso à Casa UVP. O cartão da XP dá acesso à Casa UVP? Não dá. É uma sala VIP fora do aeroporto. Você pode vir aqui tomar uns drinks aqui em Goiânia. Você tá em Goiânia, a gente vai abrir mais Casa UVP no país inteiro. Pode encontrar seus amigos para fumar charuto. Tem show. Pode manter o boteco aberto. Você falar assim, ó, uma vez por ano, você pode falar assim, se esse
trem hoje só fecha 9 da manhã. A gente fecha a hora que você quiser. Isso aí tem? Não tem. Então o privilégio é ser cliente da UVP. O dólar já tinha se desvalorizado muito em relação ao ouro, só que eles não quiseram fazer essa correção. Aí falaram, vamos fazer o seguinte, uma onça para 35 dólares. O que isso significa? Com 35 dólares você trocava ali em uma onça, a medida, como eu já disse anteriormente, para você fazer a conversão para o dólar. Então eles começaram a fazer isso. Só que tinha um outro problema, Lucas. Conte-me, mano. Você, eu, que estivesse vivendo naquela época, ou então se você tiver aí alguém na sua família que viveu naquela época, ele não conseguia pegar ali a sua moeda fiduciária, seja lá a moeda que a gente tinha lá no Brasil naquela época aí, eu vou falhar, não sei qual era a moeda que a gente tinha na época lá no Brasil, ou então um franco suíço, um marco alemão, a gente ainda não tinha o euro, né, ali na zona do euro ainda, não estava nem o bloco ainda efetivado, você pegasse a sua moeda ali e fosse fazer a troca por dólar e depois falar, agora eu quero o meu ourinho, eu quero meu lingote ali, você não conseguia não, era só governo que conseguia, ou seja, era só governo ali de outro país que conseguia vir ali nos Estados Unidos e falar, opa, eu tô te mandando aqui o recurso e quero sacar aí meus lingotes de ouro. E foi isso que aconteceu mais pra frente. Mas antes da gente entender por que isso aconteceu, a gente passou ali por um momento de prosperidade. Fim de Segunda Guerra Mundial, todo mundo ali falou, agora o mundo vai ajeitar, agora a gente vai conseguir fazer um crescimento, Estados Unidos bombando. Só que aí ali o governo americano falou, cara, e se a gente fazer uma coisinha legal aqui? Vamos aumentar nossa base monetária, já que o dólar agora é a moeda mais poderosa do mundo, só que ao mesmo tempo a gente não vai aumentar nossa reserva de ouro. A gente aumenta ali. Que lastro legal, hein? O que você acha dessa ideia, Lucas? Você acha que isso é positivo? O cara ali, tô aumentando a minha base monetária e continuo mantendo ali a minha quantidade de ouro dentro do Tesouro Americano. Os países que tinham mais austeridade financeira, como Suíça, até mesmo o próprio Reino Unido e principalmente a Alemanha, começaram a desconfiar. Falou, cara, isso não tá certo. Eu acho que eu vou solicitar de volta a minha contrapartida ali em ouro. Eu quero que os Estados Unidos ali me dê ouro, em vez de eu ficar aqui segurando esses títulos americanos, ou seja, segurando a moeda americana. E quando começou a fazer isso em manada, o senhor querido Nixon, que era o presidente na época ali, em 1971, ele falou, vai dar M, vai dar M. Eu acho que a gente vai ter que mudar isso aqui. Vamos tirar o laço do ouro. Acabou o acordo de Bretton Woods. Não vai ter mais essa de país chegar aqui com a gente e trocar ali em troca de ouro. Você traz ali a sua moeda, troca por dólar e depois faz a troca por ouro. Acabou. Agora é cada um por si. A gente aumenta ali a base monetária e vamos ter aí o dólar como parâmetro, mas cada um faz o seu gerenciamento. É aí que nasceu a bagunça que a gente tem aqui hoje. Até esse momento, parece que tudo estava se desencadeando para ter um final feliz, uma crise ali, uma crise acolá. Se você for pegar ali ainda de 1971 até 2008, que foi quando a gente teve a grande crise, a crise mais severa depois de 1929, você tinha uma crise ou outra, tinha crise ali na Ásia, tinha a crise das .coms ali nos anos 2000, teve o colapso da União Soviética, mas ainda estava sob controle, estava tudo ainda tranquilo. Só que o grande bicho papão estava dormindo e preparando para sair ali, que foi em 2008. A gente estava ali então em 2008, vivendo um momento de abundância, bancos aí para todo lado dando crédito e tinha um grande problema, aí era um problema feio, que era o famoso subprime. O que é o subprime? É nada mais que você pegava ali créditos maléficos com uma nota de rate baixa, só que você maquiava. É igual quando você vai ali numa festa, você já tomou uns gorote, você tá de longe e vê ali no escuro e fala, aquela ali é modelo, hein? Modelo. Ou então pra você, fala assim, aquele cara ali é um modelo, hein? Caramba! Só que quando você chega mais perto, você vê, opa! Me lasquei. Foi isso que o mercado quis fazer com você. Mostrou ali alguns títulos, falou aqui ó, rentabilidade boa, pode confiar, crédito aqui maravilhoso, AAA, que é a classificação máxima ali nas notas de crédito. Standard Poor's, Fitch, todo mundo ali falando, ó, é AAA, pode confiar. Só que aí depois os bancos começaram, putz, perdemos a mão. O crédito ali, o seguro, porque a instituição bancária também tem um seguro. O famoso segurinho ali para os créditos que eles acabam colocando no mercado. O seguro disparou, a primeira baleia começou a boiar, que foi ali o Lehman Brothers, o banco. Ele acabou ali vindo à falência e a gente entrou num colapso. Um colapso ali muito encadeado por essa questão aí de uma bolha que foi inflando ali desde quando a gente saiu do Bretton Woods, aumentando base monetária. Aí você falou, beleza, a gente teve um problema sério agora, os governantes vão achar que pisaram feio
na mão ali, pisaram feio no contrapeso ou no gerenciamento e agora vão precisar fazer ali uma contramedida. O que eles fizeram? Não. O que você acha da gente duplicar nossa base monetária, Lucas? Você acha isso legal? Que é o famoso afrouxamento monetário, quantitative easing. Sabe o que esse nome significa? Isso é só um nome bonitinho. Vou aprender mais uma. Sabe o que é? Nada mais do que ligar a impressora e imprimir dinheiro, ó. Fazer ali dinheiro voar sem parar. E aí a gente entrou nesse colapso, ou estamos então no precipício para entrar num colapso aí financeiro da nossa base monetária. Por quê? Em vez de corrigir ali o problema, de aproveitar a oportunidade ali que o sistema deu para a gente fazer a correção, eliminar ali os elos que estão comprometidos, que estão maléficos e fazer o sistema de forma geral renascer como a fênix? Não fizeram isso, só inflaram, foi inflando cada vez mais. É onde que a gente chega. Hoje a gente tem um cenário de descontrole fiscal em boa parte das economias, a base monetária de boa parte das economias dos governantes estão inchada, a gente não tem mais a credibilidade que a gente tinha antes no dólar e principalmente nos treasuries americanos, começou a perder a confiança. É só você olhar quanto que está hoje o custo para fazer ali o seguro de um título de crédito americano. Já está sendo classificado ali como se fosse um país emergente ou então um país ali que não tem uma condição financeira tão saudável. Vamos usar um exemplo, como se fosse uma Grécia, uma Itália. Então os Estados Unidos está entrando ali em uma espiral que o mercado começou a achar que não tem muito ali credibilidade. E por que a gente chegou nesse ponto? Quero mostrar para vocês aqui um gráfico super interessante que é, pasmem, olha como que está esse gráfico. A gente levou 221 anos para chegar a um nível de endividamento de 12 trilhões, no caso dos Estados Unidos. Aí você fala, Lucão, de 2020 para cá, sabe quanto que a gente aumentou aí a mais no endividamento? 12 trilhões desde 2020 ali da pandemia. Tá certo. A pandemia foi um evento que a gente sabe, todos os desfechos, foi algo ali humanitário muito grave, que a gente fica muito... Todo mundo aqui teve alguém direto ou indiretamente afetado. Pô, mas isso não é justificativa para a gente aumentar a nossa base monetária dessa forma. E aí, esse outro gráfico, você vê como que isso é maléfico para as contas públicas e principalmente para o déficit. Olha aqui os Estados Unidos, aqui é um dado de 2024, que aí o nosso querido Tavi Costa, um cara muito bom aí de mercado, que acaba trazendo aí uns insights, ele fez esse compilado aqui e levou aí que hoje o déficit dos Estados Unidos, ou então o custo que ele tem ali mais ou menos com a sua dívida ali, é equivalente a quase 5% do seu PIB. E isso não é um problema só dos Estados Unidos, isso é também de outras economias. Você vê como que isso é uma bolha e como que isso está próximo a estourar, como o nosso querido Jamie Dimon solicitou ou falou no último pronunciamento aí em uma palestra que ele concedeu. Então, não é questão de si, é quando isso vai acontecer. E qual que seria a solução então, Manuel? Até para a gente utilizar aqui, ó, nosso querido Murray, que aí fica aqui um livro de recomendação para vocês, muito bom. Esse aqui é esclarecedor, curtinho, o que o governo fez com o nosso dinheiro, muito bom mesmo. Se a gente for levar ali pelos parâmetros da escola austríaca, basicamente a gente ia ter que cortar o mal pela raiz, muita gente ia sofrer e talvez a gente como sociedade ainda não está preparado, que é reduzir drasticamente as nossas despesas. Pensa você, é como se você tivesse com seu fluxo de caixa ali desequilibrado. Pô, tô gastando 3 vezes a mais do que eu ganho. O que eu tenho que fazer? Reduzir o máximo ali os meus custos. Reduzir, dá um calote ou outro em outra dívida ali, faz ali renegociação, consegue uma taxa melhor e vai mantendo ali dentro da sua realidade. E ao mesmo tempo, e aí considerando uma economia para ela ser sustentável, você traz ali um laço novamente para o ouro. Só que aí você não coloca isso no controle de um governante em si. Isso precisa ser de livre mercado. Porque se a gente for olhar para o que deu certo, que foi lá de 1814 até 1914, você tinha uma livre demanda, uma livre oferta, e você tinha um mercado que se organizava ali de forma harmônica. Então, beleza, eu estou tendo uma oferta maior, então acaba que ali se a demanda não subir, eu consigo ter uma economia saudável. Agora eu estou tendo uma demanda maior e uma oferta menor. Naturalmente você vai ter uma inflação, só que quando você tem uma base monetária fixa, ou então a base monetária que ela não pode ser esticada de forma descontrolada, o próprio ecossistema vai conseguir fazer esse gerenciamento. Só que ninguém quer fazer, nenhum governante quer fazer isso, porque isso custa capital político, isso custa popularidade e isso custa
o processo de você transacionar e realizar todo esse procedimento, que vai custar, e vai custar caro, porque vai ser alguns anos ali, porque você não tem como entrar ali literalmente numa situação que gera uma calamidade e em um curto espaço de tempo voltar a estar ali num céu de brigadeiro. Não, você vai passar por um processo de transição. É como você iniciar, por exemplo, atividade física. Os 3 ou 4 meses iniciais ainda leva ali um processo, é doído. Depois se torna ali um processo natural da sua rotina. Então, seria mais ou menos nessa ideologia. Quis trazer isso aqui para vocês entenderem como que a gente está nesse processo de colapso monetário e por que a gente chegou até esse momento. Não é momento para desespero também, não é que o mundo vai acabar, mas é que a gente está vivendo a história. E eu acredito muito que a gente está passando por um momento que talvez daqui 20, 30 anos a gente vai olhar e vai falar, pô, caramba, como que eu passei por aquilo ali? Foi um momento histórico e é provavelmente um dos momentos que a gente está passando aqui na parte financeira aí global. Ficou legal? Fez sentido para vocês? Gostou do conteúdo? Comente aqui, é muito legal todos os comentários que vocês acabam publicando aqui pra gente. E se tá com medo e quer ter aí um acompanhamento de um profissional, se você tem menos de 500 mil, vou chamar aqui para vir para o curso da UVP Escola. E se tiver mais de 500 mil, troca uma ideia comigo, troca uma ideia conosco aqui da UVP Consultoria, você vai ser sempre bem-vindo. E se por enquanto você ainda não tem condições ou de ir para a UVP Escola ou de ir para a UVP Consultoria, cara, eu estou aqui para te ajudar, todo mundo aqui da UVP Capital está aqui para te ajudar através do YouTube e ficamos lisonjeados aqui de conseguir passar um pouquinho de conhecimento ou de impactar, mesmo que seja um mínimo, o seu dia a dia ou então a parte de conhecimento. Fechou? Muito obrigado aí, tenha um excelente dia e conte conosco. E eu acho que no próximo vídeo aí, esse canal aqui ou esse programa já vai ter um nome. Você acredita, Lucas? Eu acredito. Eu acredito. Valeu, senhoras e senhores. Até mais!